Começa agora o programa Simussar em Ação. Notícias, informações e entrevistas. Simussar em Ação. Olá, começa agora mais uma edição do programa Simussar em Ação aqui na sua rádio preferida e também nas plataformas digitais. Estamos chegando em mais uma quinta-feira. Professor Jonas comigo, Dr. Sávio também. Hoje vamos debater assuntos de interesse a você, servidor público. Professor Jonas, estamos aqui bem próximos ao grande evento, a Festa dos Servidores. Conta pra gente como é que está a movimentação no sindicato. Ainda é possível a retirada de cartões? As pessoas estão vindo? Boa tarde ou boa noite, bem-vindo. Olá, Ronaldo, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, sempre se tem a possibilidade de estar acompanhando nossos programas a qualquer hora do dia. Então, tudo é válido neste momento. Sim, Ronaldo, referente à Festa do Servidor, nós estamos entregando os cartões até o dia 13. Até o dia 13, que é uma sexta-feira, dia 13 de outubro. Então, encerram-se as entregas dos cartões. Já temos uma quantidade significativa. Amanhã, no caso. Contando que hoje é quinta-feira, amanhã, e se alguém acompanhar outro dia, enfim, mas até o dia 13 do 10. As entregas dos cartões. Posteriormente a isso, a gente não fará mais as entregas, a gente vai fazer o fechamento. Fechamos lá com o nosso colega servidor Mário, lá do CTG também, passamos para ele o número, para que eles também possam ter tempo hábil e um tempo bom para que possam se organizar no jantar, né? E nós queremos fazer o melhor possível para o nosso servidor e para que esse dia seja o dia do servidor público, seja um dia de festa, seja o dia de reencontrar os amigos, os colegas, antigos colegas, pois muitos dos nossos colegas que aposentados, que já não faz tempo que não se vêem, né? Eles vão estar se reencontrando nessa nossa festa. Então, dia 28 vai ser a festa, estamos finalizando a organização dela e teremos com certeza um belo momento, um belo espetáculo, uma bela festa para que todos possam se divertir e reencontrar amigos. Muito bem, não esqueça, até sexta-feira, dia 13, a retirada dos cartões. Você deve fazer junto ao Simussar, tá certo? E depois aproveitar esse grande evento, vai ter música ao vivo, a comida de qualidade, ou seja, um evento muito bem preparado, né, professor? Sim, com certeza. Todo mundo está aí se esforçando, né? Toda a equipe que está organizando está num esforço grande para que nós possamos apresentar ao servidor público aquilo que ele merece, né? Aquilo que ele tem por merecer no dia 28, que é o dia do servidor público, né? E além do dia do servidor público, os 35 anos do nosso sindicato Simussar, né? Que aqueles antigos fundadores que tiveram a coragem lá em 88 fundar o sindicato, que sejam honrados e lembrados nessa festa. Com toda certeza serão lembrados e serão honrados também aí. E são honrados cada vez que a luta segue e os direitos são conquistados. Vamos seguindo aqui, lembrando que a gente tem a parceria com a Cressol. A Cressol é parceira aqui do Simussar, é parceira também de você, servidor público. Você tem um sonho, a Cressol tem aí uma possibilidade de estar tornando este sonho uma realidade. Agora eu vou passar então a palavra para o professor e também para o Dr. Sávio para entrarem em um assunto de interesse a toda a classe de servidores públicos de Santa Rosa e também da região que nos acompanha. Isso aí. Dr. Sávio, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Aí estamos juntos novamente aqui para debater assuntos que são relevantes e destaque sempre na vida do serviço público. Seja bem-vindo, Dr. Sávio. Obrigado, Jonas. Obrigado, Ronaldo. É sempre uma alegria aí poder participar e contribuir aí com as pautas do programa. Durante a semana, Dr. Sávio, nós recebemos aí dos nossos colegas servidores, e a gente também, é importante a gente estar dizendo, a gente encaminhou à administração municipal um ofício referente a esse tema, a essa situação que nos foi encaminhada, que é o termo de ciência sobre o registro do ponto, onde os servidores tiveram que assinar que estão cientes em relação a essa situação. O que diz o termo de ciência sobre o registro do ponto? Responsabilidade. O servidor é responsável pelo seu ponto. Isso é pertinente, né, doutor Sávio? Isso na verdade já
é uma obrigação, é um dever funcional, né, do servidor, essa questão de pontualidade, ela já está estabelecida no próprio regime jurídico único, né, da categoria. A outra questão da pontualidade. A partir do momento que o servidor bater o ponto, ele está disponível para atender a escola, seu aluno, suas tarefas ou a comunidade escolar. Portanto, assuntos pessoais devem ser tratados fora do seu horário de trabalho. Isso é uma outra recomendação, mas também isso também é praticamente feito sempre, né? E dá a entender que aqui que só vale esse termo só para as escolas. Eu só, nessa situação, a gente tem que pontuar um detalhe que é a questão do celular, né? Hoje, aí de repente vou falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas que eu saiba, as escolas não disponibilizam aparelhos funcionais, digamos assim, né, para os servidores. Não sei se tu tem outra informação nesse sentido, não há Jonas. disponibilidade. Então, eu vejo que esse é um fator que acaba limitando essa situação, porque na medida que tu tem que usar o teu aparelho celular para fins de dar continuidade aos serviços junto à escola, eu vejo que se torna difícil, né? Entre tu usar para fins funcionais e, enfim, ter algum assunto particular, acaba sendo praticamente impossível isso, né? Então eu vejo que caberia, sim, ao menos direção, coordenação, né, esse núcleo, assim, ter um aparelho funcional, ou seja, algo que seja disponibilizado pela administração para esses servidores poderem atuar no dia a dia, porque na medida que eu tenho um aparelho próprio e tenho que usar ele para o trabalho, se torna uma obrigação um pouco vazia, porque fica difícil distinguir uma coisa e outra. Exato, né? Então o servidor fica meio amarrado nessa situação e sem ter muita clareza. A questão seguinte é sobre a questão da assiduidade. Quando não lembrar, se bater o ponto e fizer um novo registro dentro dos 5 minutos, a segunda batida anula a primeira. Caso for superior a 5 minutos, deverá fazer o registro de ponto com horário emotivo. Emotivo esquecimento. Né? Conferir o registro da entrada e saída, pois a ausência de um dos registros caracteriza falta injustificada. Aqui existe uma situação muito delicada nessa questão, né? Porque muitas vezes os aparelhos têm tido problemas de funcionamento. E isso acaba gerando confusão, gera transtornos que talvez poderiam ser minimizados se nós tivéssemos outras condições em relação à questão da batida do ponto. Né? Nós vemos situações em que o aparelho não sabe se o aparelho leu, se não leu, não sabe se bateu, se não bateu. Então fica uma situação bastante delicada para fazer esse controle, pelo que me parece e pelo que a gente tem acompanhado nas escolas. Isto, eu sei que teve relatos aí até pouco tempo atrás, né, onde o servidora lá batia, né, assinalava o ponto, ele não era registrado, por sua vez eles tinham que tirar uma foto ou mesmo filmar o momento que estava sendo batido o ponto para ter um argumento e justificar que era um erro do sistema, né? Então eu vejo que também a gente não pode jogar toda a responsabilidade para o servidor, porque se o servidor é pontual, comparece ao trabalho e tu tem um sistema falho, né, tu tem que ter uma moderação, uma mediação para que o servidor não sofra muitas vezes aí prejuízos em decorrência de algo que não está funcionando da maneira correta. E ainda assim largar a responsabilidade do servidor ter que estar provando aquilo ali, do trabalhador estar provando. Aí volta a questão do celular de novo. Você vai ter que estar usando um aparelho que é teu para uma atividade funcional, dá para se dizer assim. Né? O que é um pouco incoerente. Talvez faltou um pouco de discussão, faltou um pouco de diálogo também para a construção desse termo de ciências.
Compensação ou compensar do banco de horas. Informar com antecedência compromissos particulares para compensar o banco de horas. Observar no sistema, com a direção, o número de horas a fim de evitar compensar horas que não foram lançadas ainda. A escola poderá oferecer a compensação de acordo com a possibilidade de substituição do servidor. É uma situação também bem amarrada, né? Bem engessada para o servidor que faz horas. Fica uma coisa bem crítica aqui. E voltando a essa questão de relatos aí, né, dos servidores, na semana passada teve uma servidora, então, que foi solicitada que ela fizesse a compensação de horas, e para sorte dela, ela tinha entrado no sistema e feito um print das horas que ela tinha no banco. Então ela acabou usufruindo dessas horas. Quando retornou ao trabalho e no final do mês, a surpresa, foi lançado faltas para ela, porque ela teria, foi considerado que houve uma falta ao trabalho e não houve a compensação do banco de horas conforme ela tinha identificado lá no sistema. Então, a gente me parece assim que precisa fazer um certo ajuste no sistema para que nós tenhamos uma fidelidade desse sistema, né? Porque o sistema fala alguma coisa, o RH te diz outra. Automaticamente é lançado falta. Tu perde vale, perde descanso remunerado, né? Eu vejo que acaba se gerando uma pressão muito grande para o servidor quando tu não tem um sistema que é efetivamente o espelho, o reflexo do banco de horas que está à disposição do trabalhador. E também é importante o servidor ficar atento, quando a gente falou da responsabilidade, não é nem só uma questão da responsabilidade ser do servidor, mas é uma questão de se precaver, se proteger contra essas situações aqui ditas, né, doutor Sávio? O servidor fazer os prints, se for possível, imprimir cada período aí de tempo de que bateu o ponto das horas que tem, para que ele possa estar seguro daquilo que ele está fazendo também. Eu estou tirando tanto, porque nosso sistema, infelizmente, hoje me parece que pelas reclamações, não é confiável. Exato. Então, eu vejo que deveria ter vamos dizer assim, uma auditoria do sistema, né, para que se fosse identificado eventuais falhas, para que fosse corrigido eventuais falhas, para que a partir daí sim pudesse ser exigido esse controle por parte do servidor. Não, e aqui também, né, doutor Sávio, fica uma coisa que, como eu disse antes, engessada para o servidor. A escola poderá oferecer a compensação de acordo com a possibilidade de substituição, mas acredito eu que isso também seja um direito do servidor compensar as horas numa necessidade dele. Porque senão, por que ele vai fazer horas? Aí é aquela briga, né? Porque tem o período, no caso, o que tu compensou até o final do ano, compensou, esse banco de horas é anulado, né? Ele não vai para o ano seguinte. Muitas vezes o servidor ali da escola, ele acaba, vamos dizer assim, deixando um banco de horas justamente para ser usado no final do ano, né? Naquele período ali de recesso, né? Final de ano, enfim. E muitas vezes daí ele é obrigado a compensar quando não tem uma necessidade, né? Quando o servidor precisa, ele usa aquele banco ali, pelo que o pessoal nos relata, para uma necessidade que tu não tenha uma comprovação, por exemplo, não é uma consulta médica, não é algo nesse sentido, enfim, precisa levar o filho em algum lugar, precisa dar um atendimento para a família, né? E daí tu não tem essa disponibilidade. Então, que nem tu mencionou, acaba engessando, né? Se por um lado tu tem tantas obrigações, por que não pode se criar um meio termo
nessa situação. Logicamente que tu tenha que ter essa previsão de alguém para substituir e dar conta do trabalho no local, né? Mas Sim. eu penso que poderia se trabalhar de uma forma mais interessante, porque o servidor, quando faz essa questão do banco de horas, faz de bom grado, entende que precisa participar e auxiliar. Do outro lado, ele acaba sendo obrigado, né, muitas vezes, a fazer essa compensação quando ele não tem a necessidade. E olha que a compensação ela traz economia para o município. O servidor está dando, entre aspas, uma mão para o patrão, né? Uma mão para o município, porque se ele exigir que seja pago, você precisa do servidor, precisa da hora extra do servidor, então o servidor pode ser convocado e com pagamento de 50% em relação ao normal. Porque até, isso nos diz lá no artigo 58 da Lei 37, da Lei Municipal 37. Até porque se vai fazer para compensação, é necessário acordo. Isso a gente já trouxe várias vezes aqui, né, doutor Sábio? A gente já debateu essa questão da compensação, mas eu trago de novo porque ele entra nesse assunto. O parágrafo 5º do artigo 58 da Lei 37, ele é muito claro. Mediante acordo poderá ser instituído o regime de compensação de horários na equivalência à hora trabalhada por hora compensada, com exceção aos sábados, domingos e feriados, cuja hora será compensada em dobro. Mas, de forma geral, se fizer compensação, o servidor deixa de ganhar 50%. Se for fazer pago, ele ganha 50% a mais. Então, o município está economizando quando compensa e ainda vai engessar de tal forma que o servidor tenha dificuldade para posteriormente estar compensando essas horas. É uma incoerência, de certa forma. Eu disse, muitas amarras, né, muitas obrigações, onde já há uma disponibilidade do servidor para atender esses horários, por dar continuidade no serviço, e querendo ou não, o servidor faz isso pensando numa vantagem. E qual seria essa vantagem? Para usar na medida de uma necessidade, na medida de uma urgência, para que não seja lançado falta no sistema, para que não tenha prejuízos. E quando isso, tu tem uma obrigação de fazer essas horas, tu tem uma obrigação de compensar quando a administração quer, né? Acaba que isso, para mim, não me parece que é um acordo, né? Exato. Me parece que é, sim, uma imposição. Isso é imposição, volto a dizer, que se pague em salário para o servidor. Outra questão que foi também trabalhada aqui no termo de ciências é referente aos atestados, que também tem gerado muita contestação e também tem nos trazido muitos problemas quanto servidores públicos. O servidor é responsável por apresentar o atestado em até 24 horas, ok? Podendo ser em foto, né? Deve ser para quem ele vai apresentar essa foto, que não diz aqui. Depois original. Onde é que ele vai, para onde ele vai mandar essa foto, para quem que ele vai mandar essa foto, para a chefia imediata? A consulta deve ter o horário de atendimento. Consulta deve ter horário de atendimento, ok. Fisioterapia deve ter horário da sessão. Verificar se o atestado foi deferido e se é necessário perícia. Aí as notificações vão lá pelo Atendinet. Mas aqui entra uma situação, né, doutor? Sabe que nós já vivemos e estamos tentando resolver junto com o servidor que acabou tendo prejuízo. Eu entro com atestado, vamos supor, hoje. Hoje eu acabei ficando doente, entro com atestado e o médico que me atendeu, tenho médico, até porque nós temos plano de saúde, então posso pegar qualquer médico que atende pela Unimed. Ele me atendeu e disse, olha, Jonas, tu tem que ficar em casa 5 dias. E aí 5 dias tem que fazer perícia. Só que a gente tem visto a perícia indeferindo alguns atestados. E se eu vou, obviamente, ficar em casa, orientação do meu médico. A perícia vai ser marcada para a quarta seguinte. E aí a perícia dá indeferido o meu atestado por motivos que até agora a gente ainda não descobriu quais são os motivos reais do indeferimento de alguns atestados ou da redução de dias aí, que isso não está muito claro, a gente está cobrando isso.
E como é que fica essa situação, doutor Sávio, perante a questão jurídica? Esse é um dilema que nós temos presenciado, né, Jonas, muitas vezes, de forma recorrente, que nem tu mencionou, porque se tu tem um atestado dizendo que tu não está em condições de trabalhar, tu vai apresentar, como tu disse aqui, não menciona para quem enviar, né? Mas o usual é que tu encaminhe para a tua chefia imediata, né? Esse atestado fala que tu precisa ficar 30 dias afastado. Em tese, tu não pode continuar trabalhando porque tu tem um atestado mencionando que tu não tem condições de trabalho. Então, apresentado o atestado, tu não trabalha mais naquele período, né? Só que a gente se depara com essa situação. Era 30 dias, ganhou 5, ganhou 10, e esse período que tu ficou em casa e não estava coberto pelo atestado, é falta? É desconto? Mas se tu tinha um atestado que te garantia que tu não tinha condições de trabalho, por sua vez não podia trabalhar, e esse atestado submetido à perícia, e tu mencionou, a perícia nega. Qual é a garantia que fica para o servidor? Né? A maioria que o pessoal acaba indo no local, tentar bater ponto, alguma coisa, para dizer, eu estou aqui. Só que fica mais doente, agrava a situação. Exato. Então eu vejo que isso acaba faltando justamente o que se esperava desse termo, que era clareza, né? Esclarecimento, segurança, né? O que nós acabamos aí entendendo que não está presente nesse termo que foi apresentado pela administração. Muito bem, doutor Sávio, muito bem, professor Jonas. Chegamos aí no tempo limite hoje, mas é um tema, um assunto muito interessante que com certeza vai voltar à pauta aí, professor. Cabe dizer ao servidor também que nos acompanha que a gente encaminhou ofício solicitando esclarecimentos sobre esse termo de ciências, né? Porque ele não está claro nem para nós, nem tampouco para o servidor. Isso precisa ser esclarecido, vários pontos, e a gente também levou algumas sugestões até a administração municipal para que nós possamos ter mais tranquilidade para que lá no nosso trabalho nós possamos desempenhar da melhor forma possível, com tranquilidade de estarmos seguros daquilo que estamos fazendo, principalmente nessa questão que nós debatemos aqui no final, que é em relação aos atestados, para que o servidor possa, se ele ficar doente, se recuperar com tranquilidade, não que aquilo se agrave mais e vire um problema psicológico para ele, devido também à questão financeira que ele possa estar sofrendo se aquele atestado acabar sendo indeferido pela equipe de peritos, né? E pior de tudo ainda, sem muitas justificativas, com argumentos concretos para se fazer tais medidas. E ainda só mencionando, né, Jonas, nós temos que garantir que todos os servidores saibam acessar esse sistema, saibam buscar as informações. Então eu penso que primeiro teria que se qualificar os servidores para depois dar vigência para esse termo. Exato. Cobramos também uma formação para esses servidores que para acessar o Atendinet, que é necessário também, o servidor vai acompanhar por lá. Então é necessário isso sim, a administração pública tem essa responsabilidade de estar promovendo essa formação com os servidores. Muito bem, professor, até o próximo programa. Até, Ronaldo, obrigado aí por acompanhar nós, né? E doutor Sávio também, obrigado aí. Um abraço a todos os servidores. Abraço, doutor. Obrigado, um grande abraço para todos. Muito bem, assim a gente encerra mais uma edição do Simussar em Ação, que volta na próxima quinta-feira. Encerra aqui o programa do Simussar. Até a próxima edição.